Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui falando baixinho porque já está todo mundo dormindo, mas eu não poderia deixar de apresentar esse módulo para vocês para outro dia. Então eu vou fazer hoje mesmo. Me perdoem se eu estiver falando tanto quanto baixo, se eu não estiver podendo transmitir toda essa animação que nós estamos sentindo em poder trazer este módulo de estratégias, planejamento e ferramentas avançadas de estudo, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero apresentar para vocês tudo que foi colocado aqui nesse módulo e já adianto que aulas futuras podem ser incrementadas, tá? Então eu quero fazer ali só uns highlights de alguns pontos que para chamar a atenção de vocês mesmo, porque eu acho que vale muito a pena. Então vamos dar aqui uma breve passada só para vocês terem uma ideia de tudo que aguarda vocês dentro desse módulo. Então vamos lá? Primeiro de tudo, vocês vão encontrar este vídeo aqui dentro da apresentação do módulo. Depois nós temos os vídeos iniciais e onde vocês vão ver a estrutura de todo esse módulo de estratégias, planejamento e ferramentas. E aqui logo embaixo vocês vão poder encontrar os materiais para que vocês possam acessar. Olha só, tem um link aqui, clicando nele, vocês vão ter acesso a uma pasta com todos os materiais necessários para você poder utilizar durante esse módulo. Detalhe também, conforme o tempo passa, pode ser que esses itens mudem, pode ser que nós façamos implementações, melhorias. Então, hoje vocês estão vendo desse jeito e tudo que vocês vão usar dentro desse módulo vai estar dentro desta pasta, tá bom? Então, nos vídeos eu acabo às vezes comentando, aqui na descrição do vídeo vocês vão poder encontrar tal link ou tal material, vocês provavelmente vão encontrar ali, vai estar na descrição, e se caso não tiver, é só vocês virem aqui neste cardzinho de materiais do módulo que certamente ele estará aqui, tá bom? Depois disso, nós vamos passar um pouco ali pela introdução ao planejamento semanal, uma ferramenta valiosíssima para que vocês possam organizar a tua semana. Então, nós apresentamos tudo que vocês precisam saber para poder montar o teu planejamento semanal. E detalhe, aqui no início, nós apresentamos a ferramenta em si, como vocês podem acessar ela, e ao longo das aulas, vocês vão tendo e recebendo o substrato, a matéria-prima necessária para que vocês possam fazer e organizar esse planejamento semanal da melhor maneira possível, tá? Então, essa primeira aula é só uma apresentação, daí vocês vão ser apresentados a todas as ferramentas, para depois, ali no final, nós voltarmos e fechar o planejamento semanal com chave de ouro. E depois disso, nós temos aqui a apresentação das abas, enfim, ferramentas adicionais, abas de lembretes, e já entramos a partir desta aula aqui chamada de os 4 níveis de dificuldade de um assunto, nós já entramos na parte estratégica deste módulo. E aqui nessa etapa que a gente acaba vendo como nós podemos reconhecer e segregar diferentes tipos de assuntos, diferentes tipos de abordagens que nós poderemos ter para diferentes assuntos, para diferentes dificuldades, para diferentes maneiras de se estudar. O primeiro passo é identificar, saber com o que nós estamos lidando. O segundo passo é planejar e traçar a melhor estratégia para sabermos como podemos lidar com um determinado assunto para aprender determinada matéria. E o terceiro passo é executar esse plano traçado. E o quarto passo é você acompanhar essa execução, acompanhar o progresso e ver se está dando certo ou não.
e ver se precisamos de melhoria ou não. Então você vai fazer, nós vamos percorrer esses passos, vocês vão ver. Durante as aulas, vocês vão poder identificar, vocês vão poder saber a melhor estratégia para poder abordar determinado assunto ou dificuldade. Depois, cabe a você executar, colocar em prática isso e também avaliar para ver se está dando certo ou se precisa, se ajustes precisam ser feitos. Beleza? Combinado? Beleza. Então, os 4 níveis de dificuldades, eles já entram nessa parte mais estratégica de poder identificar. Então a gente vai percorrer ali, nível 1 de dificuldade é o quê? Nível 2, nível 3, nível 4. Nós vamos classificar assuntos, questões, enfim, tem muita coisa legal aqui. E depois nós vamos ter a apresentação do diagrama de estudos avançado. Aqui nós temos um lançamento de uma nova ferramenta, que é o nosso diagrama de estudos avançado. Deixa eu ver se vai... Aqui, ó. Vocês vão poder ter acesso, vocês vão poder baixar, imprimirem, colarem na parede. Minha indicação é que vocês já baixem agora desde o começo e já vai fazendo a anotação por cima, tá? Não espera chegar lá no final para daí vocês pegarem o diagrama e irem anotando. Já começa desde agora. Outra ferramenta também, deck de revisão de questões. Então veja que ao longo das aulas nós vamos apresentando várias ferramentas, muitas delas são inéditas, como por exemplo, deck de revisão de questões, diagrama de estudos avançados também, essa abordagem dos 4 níveis de dificuldade, também são todos conceitos novos, né, que nós estamos trazendo aqui para poder melhorar, para poder dar mais ferramentas para vocês poderem performar melhor nos estudos, tá? Banco de conhecimento, acho que essa aula aqui é fundamental para vocês poderem absorverem esse conceito, essa ferramenta, que muito provavelmente vocês vão usar para a vida. Então, eu diria que essa aula que vocês precisam assistir, tá? Técnica de Feynman, autoexplicação, algo que muitos de vocês eu sei que já usam, então é sempre importante revisar e rever ela, né? Tipos de estudo, estudo passivo, estudo ativo, também entra mais na área estratégica de reconhecimento e saber com o que nós estamos lidando, né? Primeiro nós precisamos entender um problema, os seus mínimos detalhes, antes de nós podermos resolvê-lo ou podermos abordá-lo, né? Então, entender os tipos de estudos, entender as dificuldades, os níveis de dificuldades, eles são importantes para isso. Tá? Dias de sol e motivação também é uma outra estratégia para mantermos a cadência nos nossos estudos. Dica valiosíssima mesmo para você conseguir melhorar sempre. Técnica do Pomodoro, eu diria que essa técnica aqui já acompanha, já faz parte da rotina de muitos de vocês. Então é importante relembrar, importante otimizar. E detalhe, nessa daqui nós fizemos uma análise de um artigo. Então nós trazemos aqui uma base de conhecimento científico baseado em evidências. Por quê? Foi um artigo que trouxe isso, foi um artigo que trouxe esses dados, né? Então, tem um peso com toda certeza maior e vale muito a pena vocês tentarem colocar essa ferramenta em uso no dia a dia de vocês. Tabela de revisão por pontuação, uma outra ferramenta inédita que nós estamos lançando nesse módulo. Nós implementamos e juntamos o melhor dos dois mundos da Retrospective Revision Timetable, que é uma ferramenta que muitos de vocês já usam, com o Anki, que é a revisão espaçada automatizada por um algoritmo. Nós juntamos o melhor desses dois mundos e estamos disponibilizando essa ferramenta para vocês. Dicas às vezes simples que facilitam a vida. Vocês vão encontrar aqui nessa aula de bookmarks. Outra aula também super legal, que é essa de sons para aumentar a concentração no estudo. Nós temos então algumas técnicas ali para termos
talvez uma performance melhor, mas também alguns cuidados que nós temos que ter ao utilizá-lo. Depois disso, nós vamos passar aqui várias aulas com o Anki. Então nós trazemos a apresentação do Anki, que é a ferramenta de flashcards. Não se preocupe se vocês não gostam do Anki, vocês não são obrigados a amá-lo. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas a questão se você não conhece, eu sugiro que você dê uma chance, porque o Anki é hoje uma das ferramentas mais utilizadas no mundo para flashcards. A gente vê muita gente utilizando na universidade e assim, fora do Brasil a gente vê muito, muito, muito. No Brasil tem muitas pessoas que utilizam, mas ainda não é tão comum quanto aqui no exterior, né? Então vale a pena vocês darem uma chance para ele, que nós gravamos várias aulas falando, explicando um pouco, dando passo a passo, realmente pegando na mão e mostrando para vocês como a ferramenta funciona, para que vocês possam ter a melhor experiência. Depois de vocês assistirem tudo, fizerem os testes, se mesmo assim vocês falarem, olha, não gostei, não tem problema, existem outras ferramentas que fazem o mesmo papel, como tem Quizlet, tem flashcard de papel mesmo, né? E N maneiras de vocês utilizarem essa ferramenta. Tá, depois passando aqui, né, por todas as aulas do Anki, nós temos o intercalamento de disciplinas. Aqui já entra mais na parte estratégica para vocês abordarem um problema. Então a gente já conheceu, já conseguiu reconhecer pouco problema. Agora nós vamos para a parte de abordagem, como nós podemos abordar esse problema. Então aqui nós temos algumas aulas falando sobre isso. Como assistir às aulas, diagrama avançado de estudos. Aqui a gente já vai utilizando algumas ferramentas que nós estamos introduzindo neste módulo para poder auxiliar vocês a saber e direcionar como vocês vão abordar cada assunto, cada matéria, baseando-se naquela identificação que vocês fizeram. Então, identificamos o problema, estratificamos ele. Agora, com base nessa estratificação, nós vamos saber como abordá-lo, tá bom? Então aqui nós damos uma ferramenta para vocês poderem sistematizar isso, que é o diagrama avançado de estudos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. É esse nosso amiguinho aqui, beleza? Depois, também, como estudar biologia, como estudar as matérias de exatas, aí entra no como fazer o approach, né? Simulados, como utilizar os simulados, como utilizá-los da melhor maneira possível, como corrigir simulados. Aqui nós fizemos uns highlights dos melhores pontos dos reports. Nós temos um vídeo completo explicando cada um dos parâmetros dos simulados, e nós indicamos até, se vocês baixarem os reports, vocês vão conseguir encontrar o link para esse vídeo. Então recomendamos que vocês assistam ele, mas aqui trazemos alguns highlights disso, e lembrando também que nós colocamos aqui, ó, quando disponível, né? Porque nós temos uma volatilidade tanto quanto alta com relação ao formato de estrutura da prova aqui na Itália. Então, devido a possíveis mudanças, nós vamos priorizar muitas vezes fazer simulados e daí em um segundo momento produzir esses reports ou implementar os reports, tá? Então, se por acaso vocês ainda não tiverem os reports de um simulado que vocês estão fazendo, muito provavelmente é porque nós estamos implementando ainda, estamos na fase de implementação. E assim que disponível, assim que nós conseguirmos fazer essa implementação, nós vamos avisar através dos nossos canais de comunicação. Combinado? Então, essa aula, assistam ela, aproveitem ela se vocês tiverem os reports em mão, se vocês conseguirem baixar eles e se essa ferramenta já estiver disponível para vocês. Beleza? Show! Depois disso, utilizando a inteligência artificial nos estudos. Hoje, quem não utiliza inteligência artificial nos estudos está ficando para trás. Portanto, aqui nós não só ensinamos como vocês podem utilizar a inteligência artificial, mas também lançamos um GPT exclusivo para vocês. Nós fizemos a programação de um GPT para que ele possa auxiliar vocês da melhor maneira possível. Então, vocês vão ver que ele vai ser um ajudante indispensável nos estudos para vocês conseguirem alavancar a preparação, tá? Então,
essa aula aqui também vale muito a pena, é um outro lançamento que estamos fazendo aqui nesse módulo, tá bom? Estudar por steps ou por questões aleatórias, isso daqui entra mais na estratégia de como fazer, então muito importante porque nós vemos muitas pessoas estudando ou por questões aleatórias ou seguindo os steps. Então, qual será que é a melhor maneira de nós podermos estudar e cobrir toda a matéria? Vou deixar para vocês descobrirem na nossa aula. Revisão. Como fazer a revisão? Parte importantíssima. Quando fazer? Qual é a partir de quando começar a fazê-la? Então, são assim, estratégias que realmente fazem a diferença na tua preparação, tá? Então, aqui a gente comenta um pouco sobre isso e depois, reta final e para finalizar, aqui já é o fechamento do módulo. Bom, esse módulo, ele já está recheado de muita coisa interessante. Nós colocamos aqui nele anos e anos de experiência com estratégias de estudos, testando, validando todas essas estratégias, correndo atrás, vendo e filtramos realmente tudo aquilo, todo o nosso conhecimento relacionado a essas estratégias e colocamos em um módulo e estamos disponibilizando aqui para vocês. Então, façam o melhor proveito possível, vejam essas aulas, revejam essas aulas no futuro para vocês sempre se lembrarem, porque às vezes vocês colocam algumas ferramentas em prática, deixa outras de lado, que não tem problema, porque é difícil implementar tudo de uma vez, né? Mas revejam sempre para que vocês possam pelo menos dar uma chance para todas essas ferramentas virem e fazerem a diferença na tua preparação. Beleza? Então vamos lá, vamos aprender um pouco sobre estratégias, planejamento e ferramentas avançadas de estudo.